Olá, meu nome é Vinícius. Estou aqui junto com a Carol, com o Guilherme, com o Luiz Eduardo, com o Thiago, para apresentar o nosso projeto de programação estruturada. O nosso tema era o sistema de batalha no estilo de jogo narrativo RPG por turnos. Na linguagem C, por favor. Opa, já tá vendo minha tela? Oi, eu sou o Luiz Sim. Eduardo, eu vou mostrar agora o programa rodando no CodeBlocks mesmo. Então, quando a gente começa, ele mostra a base do layout do menu principal. Temos as opções de selecionar personagem, iniciar a batalha, ir para os créditos ou sair do jogo. Se eu tentar pressionar um comando, inserir um número que não é um dos comandos que tem, ele pede para digitar um comando válido. Se eu tentar iniciar antes de selecionar um personagem, ele pede para escolher o personagem. E se eu for para os créditos, ele vai para os créditos, mas eu não vou mostrar isso agora. Vou entrar na seleção de personagens. E aqui nós temos um resumo de como cada personagem funciona, quais são seus atributos e a sua habilidade especial. Eu posso usar o comando 1 para avançar e passar pelos personagens que estão disponíveis no jogo. Nós temos um guerreiro, um arqueiro, um mago e um padre. Eu vou escolher o arqueiro para essa demonstração. Eu vou confirmar a minha escolha. E certo, voltei para o menu. Agora eu vou iniciar a batalha. Insiro o 2. Primeiro ele mostra quais são os personagens. Ele escolheu aleatoriamente um personagem para o inimigo, que no caso é o guerreiro. E aqui é o layout principal do jogo. Nós temos o inimigo, a vida dele, a nossa vida e o turno que estamos. E as ações que o jogador pode usar. Eu posso atacar, e depois de escolher uma das ações, ele mostra aqui embaixo o que aconteceu no turno. O guerreiro aleatoriamente usou a cura, a vida dele já estava máxima. O arqueiro usou um ataque, deu 36 de dano, e no final do round a vida do guerreiro foi diminuída. O próximo turno, dessa vez eu vou usar a minha habilidade especial. Ele fala, deu o triplo do dano, conta o que o guerreiro fez e as vidas. Aí, se eu tentar usar a minha habilidade especial agora de novo, ela não pode ser usada de forma repetida. Então, fala que não está disponível e faltam 3 turnos. Pede para eu escolher uma nova ação. Nesse caso, eu vou atacar de novo. Certo, mesma coisa da outra vez. Como pode ver, o turno está avançando lá em cima. Eu vou continuar atacando, porque eu acho que já deu para entender o que está acontecendo. Continuar atacando. Agora eu posso usar a minha habilidade de novo. Matei o guerreiro. Parabéns, você venceu a batalha. Digite qualquer coisa para avançar. Obrigado por jogar. E ele me volta para o menu inicial. Eu posso entrar nos créditos agora. Mostra porque foi feito o programa, professor, matéria. É isso. E clicando em sair, eu termino o jogo. Vinícius novamente. Vou falar como foi feito o esquema de layout, que foram as saídas do programa, todas as mensagens que aparecem na tela. A gente pensou no esquema de layout para o menu, seleção de personagem, tela de batalha, até mesmo para os créditos. E o objetivo era realmente deixar o programa visualmente muito limpo, com que o usuário olhasse para ele e conseguisse entender o que estava acontecendo. A gente usou uma padronização, todas as mensagens aparecem com algum espaçamento ou dentro de um comando principal, então a gente dividiu em duas partes. A gente tem uma tela principal onde está os principais dados do jogo, como você viu ali na demonstração do Luiz Eduardo, onde estava aparecendo a vida dos personagens, os comandos que o usuário poderia dar, e embaixo algumas mensagens um pouco mais secundárias, por exemplo, o que cada ação que os personagens tomaram e coisa do tipo. Utilizamos também para deixar o comando, o visor um pouco mais limpo, o comando system cls, que é um comando que na verdade é do prompt de comando do Windows, que limpa o visor. Isso facilitou com que as informações na tela aparecessem de uma maneira mais fácil de entender.
sem ficar encavalando as saídas do programa. Usamos também o comando get para que houvessem pausas e que o usuário tivesse tempo para ler as informações na tela. E agora eu vou falar sobre o menu principal. Ele foi feito no comando main, né, no comando principal do programa. A gente fez de uma maneira bem simples, com que o usuário navegasse por ele através de números, apertando 0, 1, 2, 3, ele vai, e dando enter, ele vai para onde ele quiser, basicamente. E sempre que ele estiver em alguma tela, ele tem um comando para voltar para esse menu. A estruturação dessa parte, a gente usou um do while, que realiza o loop, e um switch case que, para cada número que ele escolher no scan feito, né, na entrada dada pelo usuário, vai puxar a função de cada implementação que a gente fez. Então, se ele escolher a seleção de personagem, puxa a seleção de personagem. Se ele escolher para iniciar a batalha, vai puxar a função e assim em diante. Definindo os personagens, a gente usou primeiro um comando chamado typedef para simplificar a chamada dos personagens nas funções e etc. Porque seria muito difícil a gente usar struct e ficar repetindo toda vez a struct em cada função. Então, a gente, usando o typedef, a gente definiu uma variável personagem que continha nome, a informação que aparecia na tela de seleção, habilidade, frase, a vida atual, vida máxima, ataque, defesa e o cooldown, que é a espera da habilidade. Aqui é o que eu acabei de falar, a gente usou variáveis int struct e ao todo a gente criou 5 personagens. Opa, aqui é o Luiz de novo. Eu vou falar da seleção dos personagens, que é chamada pelo menu principal. A gente fez um sistema parecido com o menu principal, um loop para manter o jogador dentro dela, com um switch case para obter e guiar o jogador pelos comandos que ele quer usar na página. O sistema de seleção em si, ela usa o vetor ID que a função pede, que tem todos os personagens dentro dele. Então ela passa pelo vetor para passar pelos personagens e o jogador poder escolher um deles. Se você troca o personagem atual dentro do vetor, usando os comandos de avançar e voltar, depois, se você passar por todos, se você quiser ir além do padre, ele volta para o primeiro, e é basicamente isso, assim. O sistema de seleção de personagens não é tão complexo. Depois de confirmar, ele retorna da função o personagem que foi escolhido pelo jogador para ele poder ser usado no sistema de batalha. Vamos em frente para o sistema de batalhas em turnos. Ele tem vários elementos, entre eles alguns que estão citados aqui. Ele é baseado em turnos, tem um sistema de prioridade entre os comandos do usuário do computador, tem um sistema de espera da habilidade especial que a gente chama de cooldown, atualizações constantes do layout para apresentar os dados de todo mundo e um contador de turnos. Todas as funções nessa parte usam ponteiros, porque a gente está alterando vida e atributos do personagem que foi escolhido, então a gente não pode só criar só criar novas variáveis toda hora, tem que alterar a certa, mas tá certo, pode ir para o código mesmo. Obtendo o ponteiro do personagem e do inimigo, que foi definido por outra função anteriormente, o sistema de batalha começa mostrando um layout, mostra quais são os personagens que vão ser usados na batalha e inicia várias variáveis de controle que vão ser usadas conforme o programa rodar. Depois disso, a gente entra no loop principal do sistema de turnos, que só vai sair desse loop quando a vida de alguém for menor ou igual a 0, ou o turno chegar no limite de turnos, para a batalha não ficar infinita. Dentro do loop principal nós temos um atualizador de turno, né, para continuar o flow da batalha.
E nós entramos no layout, que é mostrado toda vez da batalha, com todas as informações atuais, e a gente obtém a ação do jogador dentro de um loop, que vai ser melhor explicado depois pelo Guilherme, que checa se a ação que o jogador inseriu é válida. Se for válida, ele sai do loop, só passa uma vez e continua o sistema. Se não for, ele pede a ação de novo, limpa o layout. Depois disso, define a ação do inimigo. Tem um pequeno if aí só para voltar para o menu principal. Então, temos aqui 2 ifs que tem a ver com um turno especial do inimigo e do player. Eu vou pedir para o Guilherme explicar essa parte, porque eu não tive tanto contato, então ele pode explicar melhor. Salve! Então, o Guilherme aqui na voz, e eu vou explicar agora rapidamente, certo? A variável turno especial player e turno especial inimigo. O que acontece? Nós temos 2 personagens que o especial deles roda mais de uma vez. Por exemplo, o mago e o guerreiro. O mago ele dá dano durante 3 turnos, um dano mágico, e o guerreiro fica com sua defesa aumentada durante 3 turnos, e a gente printa uma mensagem avisando que a defesa dele está aumentada. Então, quando o personagem ou o inimigo, que é aleatório, digita 3, essa variável que já tinha sido criada, turno especial player, ela vai receber o valor do turno atual mais 3. Por quê? Dessa forma, todas as vezes que ela for maior que o turno atual, ela vai ser executada lá na função especial e na função tomar ações, que a Carol vai falar um pouco sobre também, justamente para ter isso de executar 3 vezes a função. Então, por isso, turno atual mais 3. E vou devolver a palavra pro Luizão aí, brabo. Opa, muito obrigado. Tá certo. Partindo disso, nós temos um sisteminha simples de prioridade entre os ataques. A gente define para o ação player e ação inimigo, eles são inteiros. Depois de definir o ataque, ele retorna um inteiro. Ataque é 1, cura é 2, habilidade especial é 3. Isso já cria uma prioridade entre eles. O número maior define quem vai atacar primeiro, que nesse if else que a gente fez, é só a ordem do player e do inimigo que são passados para a ação. Depois disso, a gente tem o fim do turno, que printa as vidas do player e do inimigo, e um get para dar mais controle para o jogador. Depois do jogador terminar o turno, só diminui o cooldown, que é a variável que a gente está usando para as habilidades especiais, que vai ser explicada melhor depois. E acaba o turno, começa tudo de novo. Depois que a batalha acabar, a gente sai desse loop principal e entra nesse if else para definir se a batalha acabou de uma maneira normal ou se o player queria voltar para o menu. Se ele queria voltar para o menu, ele entra no if e não faz nada, só acaba o sistema de batalha e volta para o menu. Se não, ele checa quem ganhou e termina a batalha. Oi, meu nome é Carolina. Agora eu vou falar um pouco das funções menores que vão dar funcionalidade para o programa. A primeira delas é a função de ataque. Ela vai receber como parâmetro o player e o inimigo, que são os 2 personagens. Ela tem uma funçãozinha bem simples que vai subtrair do HP do inimigo o ataque do player multiplicado pela defesa do inimigo. Então, depois disso, ela vê se o HP do inimigo vai resultar num número menor que 0, porque se acontecer, ela vai retornar 0. Agora, passando para a função de cura, também é bem simples. Ela recebe só o parâmetro do player, ela vai somar 12% do HP inicial do player. Se o HP acabar somando mais do que o inicial, ela retorna só o inicial. Agora, a função que verifica o ganhador, ela vai receber o player, o inimigo, o número de turnos e o limite de turnos da batalha. Ela vai indicar aqui no layout se a batalha acabou pelo número de turnos, ou então ela compara o HP do player e do inimigo e indica uma mensagem no layout se você foi vitorioso ou se você foi derrotado. E agora, a execução dos comandos, a gente tem essa função chamada tomar ações, recebe vários parâmetros, entre elas o personagem jogador 1, a ação que ele escolheu e o especial dele, o personagem jogador 2, a ação que ele escolheu e o especial dele, e
turno atual. Ela vai rodar inicialmente em um switch. Caso você tenha escolhido a ação 1, que é de ataque, ela vai sortear uma frase do personagem especificamente, rodar a função de ataque, printar a frase do seu jogador e ela dá um break aqui, ela para. Caso você tenha escolhido o comando curar, ela roda a função curar, também indica o quanto de vida esse personagem ganhou nesse momento e dá um break. E caso nenhum desses dois forem escolhidos, ela vai verificar se a especial está disponível, de acordo com o turno atual, e vai chamar especial. Ainda, isso vai rodar a primeira vez para o jogador 1. Se depois que o jogador 1 executar o seu comando, a vida do jogador 2 for maior do que 0, ela vai rodar o mesmo set de funções para o jogador 2. Se não, já para direto, porque já temos um vitorioso. Bom, Guilherme, na voz aqui, certo, eu vou falar da função habilidades especiais. O que acontece? Essa função, quando a gente foi fazer, a gente tinha um pequeno probleminha, porque cada jogador tem uma habilidade especial. E o que chama habilidade especial é o número 3. Não tinha como a gente fazer o número 3 chamar diferentes habilidades especiais para cada jogador. Então a gente criou uma função só habilidade especial e jogou todos os especiais dentro dela. Essa função recebe como parâmetro o player, o inimigo e o turno atual que a gente está e o turno especial. Por quê? Um desafio que teve pequeno é que alguns players, alguns personagens, a habilidade deles precisa executar mais de uma vez. Por exemplo, o guerreiro e o mago, a habilidade deles dura 3 turnos. Então ia precisar executar 3 turnos. Então o que a gente fez na função? A gente coloca um if que compara a primeira letra do nome do personagem com G, M, A, P, para descobrir se trata-se do guerreiro, do mago, do arqueiro ou do padre, chamando a função especial. Depois disso, ela compara o turno especial do jogador com o turno atual. Por quê? Para o guerreiro e para o padre, para todo mundo, na verdade, se o turno especial for igual ao turno atual, for maior que o turno atual, ela vai executar e vai fazer o comando dela. Então, para o guerreiro aumenta a defesa, para o arqueiro tira o dano e suave. Agora, ela vai executar para o guerreiro e para o mago mais vezes, então ela compara ela vai parar de executar só quando o turno atual for maior que o turno especial. E aí, para esse caso que executa mais de uma vez, que é o guerreiro e o mago, ela fica printando o que está acontecendo. Então ela printa que o mago está dando dano mágico e printa que o guerreiro está com o especial ativado, que aumenta a defesa dele, para você não ficar perdido quando você jogando, tipo, não saber por que tomou dano a mais do nada. Por fim, só pro guerreiro, ela precisa retornar a defesa dele pro que era. Porque a gente está trabalhando com ponteiro. Então, quando a gente altera a defesa do guerreiro na função habilidade especial, altera em todo o jogo. Então, por fim, depois de rodar 3 vezes, ela precisa rodar mais uma vez e restaurar a defesa do guerreiro. Então, tem um pequeno if ali que fala que se o turno atual é igual ao turno especial, ou seja, já rodou 3 vezes e agora o turno que a gente está é o mesmo que é especial, aí ele volta a defesa do guerreiro ao que era antes e segue o baile. Ação do jogador. Essa função, a gente já tinha comentado sobre, ela escolhe qual que é a ação do jogador. Só que ela tem alguns pequenos ifs aí dentro, porque o jogador não pode meter o louco e digitar 6, porque não existe comando para 6. Então, ela faz o scanf, e aí ela tem uma comparação, ela tem ali um if para ver se ele editou um número que está entre 1 e 4, que são os números válidos. Só que o jogador também não pode dar uma de esperto e querer usar a habilidade especial mais de uma vez. Então, ela também recebe como parâmetro, eu esqueci de comentar, ela recebe o parâmetro player, e ela recebe um int de ação válida, que eu já vou comentar. Esse jogador player, ela tem todas as informações do player. Então, ela verifica o cooldown. Se o cooldown já tá menor ou igual a 0, ele pode usar a habilidade especial e aí beleza, é válido. Se não for, aí ela não deixa executar. E sobre o ação válido, o que acontece? O Luizão tinha comentado que lá na função tomar ações, lá na função iniciar batalha, tem um looping com essa função de ação dentro, e o que fazia sair do looping é a ação válida, a variável ação válida. Então essa função, ela retorna a opção que o jogador digitou, o número entre 1 e 4, e ela modifica por ponteiro, lá no endereço da memória, ela modifica essa ação válida. Então, se ela verificar que a ação que o player digitou é válida, ela modifica o
a variável ação válida, o nome é intuitivo, e aí lá fora ele vai sair desse loop e rodar tranquilamente a batalha. Eu sou o Thiago e agora eu vou falar um pouco da escolha do personagem, do inimigo. A gente optou por não deixar o player escolher, então a gente gerou um número aleatório e somou com 1. Por que a gente somou com 1? Daqui a pouco a gente vai explicar. E é isso, acho que foi a parte mais simples do programa, só gerar o inimigo. Agora eu vou falar um pouco do comando do inimigo. A gente optou por deixar aleatório, porque se a gente fosse tentar fazer uma espécie de inteligência para o computador pegar tudo e definir o que é melhor, ia ficar bem grande, que ficaria um pouco desnecessário, porque o jogo não é tão balanceado assim e tal. Então a gente só optou por fazer um número aleatório entre 1, 2 e 3, ataque, cura e habilidade especial, mas a gente tem o cooldown, porque a habilidade especial não pode ser usada toda hora. Então, se o cooldown for maior que 0, ele só vai sortear um número entre 1 e 2 para não ficar rodando isso eternamente. Acho que é isso. É isso. Mas, como prometido, vamos mostrar, né, nosso segredo, né, o nosso easter egg, como a gente mostrou nos slides. E vamos aqui, né, selecionar personagem, e a gente olha assim, somente vê assim, mas só tem os mesmos personagens, né, guerreiro, arqueiro, mago, padre, e você vai apertar de novo, vai pro guerreiro. Na verdade, quando a gente aperta o comando de voltar no guerreiro, que é o personagem predefinido, a gente encontra o Wagner, que é a nossa grande homenagem aí pro nosso grande professor. Vamos usar esse personagem. Escolhi o Wagner, vamos iniciar. Coitado do mago, não tem nem chance contra o Wagner. E vamos usar aqui o especial fim do projeto. É isso. Acho que tá bom, né? Eu não tava mutado, não. Não tava.